Então, gente, hoje, sabe? Eu vou contar uma história da minha vida. Eu tava passeando na minha fazenda, tranquilo, animei todos os meus animais. Até que, sabe o que aconteceu? Eu fui alimentar eu fui alimentar uma vaca e ela simplesmente deu leite em cima da minha casa. Meu Deus do céu, gente, vocês já viram isso? Eu tive que limpar toda a minha carne. Depois eu fui alimentar a vaca de novo e ela jogou leite na minha cara de novo. E depois disso eu nunca mais fui na minha fazenda com meu avô. Você sabe, né? Coisas de crianças. Agora eu tenho que gravar meus vídeos pra dormir. Tchau, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero que o editor não chegue até mim. Tchau.